terceira e última aula, né, da encíclica do Papa Bento XVI. Foi a primeira encíclica que ele fez assim que ele assumiu o pontificado dele, que é sobre o amor cristão. E eu dividi essa aula em 3 partes. A primeira parte eu falei sobre o Eros, e aí eu falava sobre o amor entre o homem e a mulher, e eu fiz a comparação do matrimônio, falei que da mesma forma que a mulher entra na igreja ao encontro do marido, que é a espera, é também o simbolismo da igreja triunfante que se encontra com Cristo nas núpcias do Cordeiro, que é uma passagem de Apocalipse. Depois, na segunda reunião, na segunda aula, eu falei sobre o segundo tipo de amor grego, que é o filia, que é o amor de amizade, é o amor entre os irmãos. E nos 2 eu focava também que esse amor ele deve nunca ser um fim em si mesmo, ele sempre deve nos levar para Cristo, para a salvação das almas. E hoje é aquele amor mais sublime, o amor mais perfeito de todos, que é o amor ágape, que é o amor de Deus para conosco. E então esse amor ágape é o amor divino, é o amor misericórdia. E misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro, né? Misericórdia, córdia é coração. Então, quando eu coloco o meu coração na miséria do outro. Isso hoje está muito na moda, ficar falando de empatia, né? Empatia pra lá, empatia pra cá. O que seria empatia, né? Se você for olhar no dicionário, o significado de empatia. Empatia é compreender o sentimento do outro. E só isso. Só isso. Então eu tô vendo aqui que o Léo tá triste. Compreendi, pronto. Só, isso é muito raso isso, né? A misericórdia é muito mais do que isso, porque eu compreendo que ele tá triste, mas eu vou além, né? Eu coloco o meu coração realmente na miséria dele. Eu procuro, de fato, entender o que se passa, conversar com ele e ver o que eu posso fazer para ajudar ele nessa situação. Então é muito mais do que simplesmente perceber o sentimento do outro, né? Então, a misericórdia, esse é o amor ágape, é o amor divino. E aí aqui uma passagem da primeira carta de São João: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, da mesma forma como Deus nos ama, nós também devemos amar. Até em São João, no Evangelho de São João, na última ceia, Cristo fala isso, né? Da mesma forma que eu vos amei, vós também deveis amar. Então é da mesma forma que Deus nos amou, esse amor que é sacrifício, nós também devemos amar. Então esse amor ágape, que é o amor de Deus para conosco, nós também devemos exercer esse ágape para com os outros, né? E aí eu não tinha exemplo melhor não consegui pensar em uma coisa melhor para explicar do que partir do texto de Santa Teresa d'Ávila sobre o castelo interior. Eu vou sair um pouquinho agora da encíclica do Papa Bento, porque eu vou começar a falar de Santa Teresa d'Ávila, mas eu volto no Papa Bento no final. Tá, beleza. O que é o castelo interior? Não sei se todo mundo já ouviu falar. Santa Teresa d'Ávila, ela escreveu um livro que chama Moradas, ou Castelo Interior, que ela descreve a alma, a nossa alma. E ela muito didática mesmo, ela compara a nossa alma como um castelo. Então ela fala que a nossa alma é um castelo. E existem dentro deste castelo 7 moradas. 7 moradas. E Deus habita a 7ª morada. Então seria... os santos de 7ª morada são aqueles santos que, assim, né? Aliás, a gente só chega na 7ª morada por graça divina, né? Então, aqueles santos, assim, grandiosos, santos que tinham uma mística muito grande, né? Então, essa seria a 7ª morada. Mas aí ela começa a explicar, então. E o que isso tudo tem a ver com o amor? Porque tem tudo a ver. Porque a santidade é nada mais, nada menos do que o crescer no amor. Se eu quero avançar no castelo, se eu quero ir da primeira para a 2ª morada, da 2ª para a 3ª morada, é quanto mais eu amo. O que mede a minha santidade é o quanto eu amo. E aí, então,
eu não vou falar das 7, eu vou falar só das primeiras. E aí, dentro de nós, nós temos a alma, a fantasia e as paixões. A alma é onde fica a nossa inteligência, a nossa vontade. Na fantasia é onde fica a nossa imaginação. E as paixões são a carne, são as nossas tendências à concupiscência. E aí o processo de ir para o castelo, o processo de entrar nesse castelo, primeiramente a gente precisa entrar. Porque grande parte das pessoas estão do lado de fora desse castelo. Por incrível que pareça, elas estão de fora de si mesmas. É uma coisa doida de pensar, mas é isso. As pessoas estão do lado de fora de si. O que é a pessoa que está do lado de fora do castelo? É aquela pessoa que ela não tem nada de vida interior, nada. Ela está exterior, é alguém que está aqui dentro da sala, mas está ali debruçado na janela, olhando lá para fora. Ela não está aqui dentro, mas ela não está, entendeu? O pensamento dela está lá fora, ela está lá, olhando lá fora, e ela está vendo as pessoas nas suas vidas desregradas, e ela está lá. Então, ela está totalmente fora da sua alma, ela está totalmente distante de Deus. E aí, a primeira coisa, então, que eu preciso para poder entrar nesse castelo é justamente o primeiro ponto, é pela alma. Então, para a gente entrar nesse castelo é através da alma, é pela inteligência, é pela vontade. Então, entrar no castelo é um ato de vontade. Então, tá aqui o castelo, o pessoal tá aqui do lado de fora, o castelo tá lá longe, o pessoal tá do lado de fora lá, né? Nos prazeres, nos pecados, numa vida totalmente desregrada. E se a gente for parar para analisar a sociedade, a gente percebe que, sei lá, não dá para fazer uma proporção, mas mais de 80% da população tá aqui do lado de fora, não tá nem lá dentro do castelo. E o que eu preciso então para adentrar esse castelo e começar então o primeiro passo da santidade? A primeira morada então é um ato de fé, é uma vontade, é uma decisão por largar o pecado mortal, estar em estado de graça. Então o primeiro passo é largar o pecado mortal. Pecado mortal, são os pecados mais graves, pecados contra os 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja. Então, primeira coisa, fazer uma confissão. Então eu faço uma boa confissão e não só me confesso, mas a partir daí passo a me manter em estado de graça. Passo a conservar esse estado de graça dentro de mim. Então eu faço uma boa confissão e a partir dali eu vou tentar estabilizar nesse primeiro passo. Largar aqueles pecados mais grossos, assim, vamos dizer, né? Aqueles pecados de primeira conversão. O pecado, sei lá, da bebedeira, o pecado das drogas, o pecado do adultério, o pecado sei lá, do sexo fora do casamento. São os primeiros pecados da conversão. Tá. A partir daí, consegui largar isso e me estabilizei nisso, né? Tava traindo meu marido, consegui agora, me confessei e parei, tá? Consegui largar esse pecado mais grave, tá? Estou em estado de graça, foi um ato de vontade meu. É lógico que também depende da graça de Deus, mas foi em primeiro lugar um ato de vontade meu, eu me decidi por isso. Isso já é um ato de amor, né? Porque a partir do momento que eu resolvo parar com o pecado mortal, já é o meu primeiro passo de amor. Primeiro ato de amor, né? Tô querendo amar a Deus, ter um relacionamento mais profundo com Ele, então agora eu entrei no castelo. Beleza, entrei no castelo, tô em estado de graça, tudo bem. Só que isso ainda é o princípio do princípio, né? Só o começo. A gente depois tem um segundo passo, que seria, né, a segunda morada. Agora eu já tô aqui dentro do castelo, entrei, eu tô lá dentro. A segunda morada é preciso vencer a fantasia, que seria através de uma vida virtuosa. Lembra que eu passei aqui atrás, que primeiro é a alma. Então a alma, como que eu consegui vencer a desordem da minha alma? Pela inteligência, um ato de vontade, entrei no castelo, me confessei e decidi por não fazer mais isso. Beleza. Só que fica a fantasia. A fantasia fica, eu larguei o pecado, mas, larguei o pecado, entrei, mas a fantasia tá lá trabalhando. Eu não traio mais meu marido, mas na fantasia tá lá. Tô pensando, nossa, tal pessoa, nossa, como seria bom se eu estivesse com tal pessoa. E tô lá pensando, a fantasia, o pensamento tá rolando solto.
O ato em si eu já consegui largar, isso eu consegui. Não traio mais, beleza. Mas a fantasia tá lá rolando solto. Então eu preciso, como que eu venço a fantasia? Aí agora já não basta mais só um ato de vontade, eu preciso crescer no amor. É por isso que o amor é o tema, né, da reunião. Quanto mais eu cresço no amor, mais eu vou conseguindo avançar moral. Então é a vida virtuosa. Eu preciso viver as virtudes. Porque quando eu vivo uma vida virtuosa, eu consigo vencer essa fantasia. E uma das virtudes, né, uma das formas de se ter uma vida virtuosa, não sei se é o próximo, que se é a esmola. A esmola, ela mata a concupiscência dos olhos, que é o apego desordenado, a desordem da imaginação. Se você procurar lá a definição de concupiscência dos olhos, tá lá na internet, esqueci o site agora, desordem da imaginação. É isso. O olho é insaciável, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então eu vejo essa bolsa, eu quero ela pra mim. Eu vejo que lá eu quero pra mim, eu quero essa bolsa. Então é uma desordem da imaginação, porque eu fico o tempo todo pensando. Nossa, você já pensou se eu tivesse uma bolsa daquela ali da Camila? Hein? Nossa, isso é um espetáculo. Então a imaginação fica lá totalmente desordenada, totalmente. Então a esmola é uma coisa que me ajuda a ter essa vida virtuosa que eu preciso para entrar na segunda morada, porque até então eu não estou na segunda morada. Até então eu venci o pecado mortal, entrei para dentro do castelo. Só que o que acontece muitas vezes, a gente entra, mas a gente fica lá dentro, só que olhando para as pessoas lá fora e às vezes sentindo até inveja. Eu tô aqui dentro, eu tô em estado de graça. Me confessei, beleza, mas eu fico olhando e falo, nossa, olha lá, olha aquele povo lá, nossa, esses que são felizes, ó, esses que aproveitam a juventude, né? Eu tô aqui, eu não tô fazendo, né? Larguei o pecado, tá, mas eu tô olhando pro outro e falo, nossa, bons tempos, hein? Não, mas era bom, vixe. Ah, mas olha, pena que não pode mais, né? Mas era bom. Então, assim, a fantasia tá solta. Então, eu tô na primeira morada, tô conseguindo, né, viver ali, não tô praticando nenhum ato, mas a fantasia totalmente, o imaginário totalmente corrompido. Então, eu preciso me dedicar à virtude. Eu preciso trabalhar as virtudes, né? Tem muitos livros bons que falam sobre virtudes. Tem até o curso da Fernanda Zapparoli sobre virtude. Então, eu preciso trabalhar isso, a virtude. Preciso aumentar, são tantas virtudes, imitar as virtudes de Maria, as virtudes para os homens, né? Se espelhar nas virtudes de São José. Então, eu preciso viver isso, uma vida virtuosa. E uma das formas, então, é a esmola. E o Papa Bento fala bastante sobre a esmola nessa encíclica. Agora, vamos voltar para o Papa Bento. Nessa encíclica ele fala, né, sobre a esmola, eu não sei se é o próximo slide, é muito bom, que ele fala o seguinte, ele fala do marxismo. No marxismo ele fala assim, os pobres, diz os marxistas, não teriam necessidade das obras de caridade. Isso é retirado da encíclica. Os pobres, diz, não teriam necessidade de obras de caridade, mas de justiça. As obras de caridade, as esmolas, seriam na realidade para os ricos uma forma de subtraírem-se à restauração da justiça e tranquilizarem a consciência, mantendo as suas posições e defraudando os pobres nos seus direitos. Isso aqui é o pensamento marxista que ele condena. Inclusive ele cita umas 3 vezes sobre essa ideologia marxista. Ele refuta essa parte da esmola, né? Que os marxistas então falam que a gente não tem que dar esmola. Eles são contra isso, porque eles falam que a esmola seria, então eu sou rica, eu vou lá dar uma esmolinha aqui pro Léo, pronto, tô com a consciência tranquila, fiz minha parte, e que essa desigualdade social nunca ia acabar, porque eu simplesmente fui lá, dei uma esmola pra ele, fiquei com a consciência tranquila, só que ele não saiu da miséria, né? Ele não saiu da pobreza. Então, eles são contra a esmola. Eles falam que o que tem que ver é a justiça, né? É a revolução, é os oprimidos tomarem o poder dos opressores e tal. E esmola só não adianta. Só que o Papa Bento, ele refuta muito isso. Ele fala que não, que tem que ter esmola sim, que a esmola é uma forma de santidade, é uma forma de crescer na virtude. A esmola é sim um meio, né? Da gente justamente vencer essa concupiscência da carne. Até o Ítalo Marcílio, ele fala na live de cinzas, né? Que a esmola queima, né? Ele usa essa palavra, né? Ele queima o excesso, né? Que ele fala. Ele fala que a esmola é para queimar o excesso. Então, eu vi, né? Consegui
sustentar, eu já comprei o que eu precisava, tá sobrando, então eu vou dar essa esmola. Ela é a forma de queimar o excesso, né, que a gente tem, que já não é mais necessário. Então a esmola é uma das formas, uma forma brilhante de se conseguir ter uma vida virtuosa, que é o necessário para se manter na segunda morada. Então, se a gente quer crescer na santidade, é preciso isso. Crescer no amor. Tá, mas a gente não pode parar por aí na segunda morada. Fala, meu bem. Permite um adendo? Opa, claro. É que eu vi isso recentemente, que ajuda demais também, que é que São Francisco de Sales fala, nessa luta contra a imaginação, né? Santa Teresa fala que é a louca da casa. Né? E a gente vê claramente isso na nossa vida, tanto que a imaginação vem atacando do nada. E tem duas maneiras muito boas a gente lutar contra isso. Uma delas é que São Francisco de Sales fala no Catecismo contra as Tentações, que é muito bom, até recomendo, que é na hora você tomar o controle da imaginação e imaginar Cristo crucificado ali na hora. Isso funciona muito, sabe? Espanta na hora o pensamento que você não aderiu, que não é seu, mas que vem em você. Quando você pensa isso com o seu ato de vontade, faz surgir ali, isso espanta o resto e você foca em algo, você começa a controlar a imaginação. E dentro disso também é outra coisa que até a tradição ensina muito bem, que é o se apegar à realidade. Tanto assim, a gente precisa ter isso na vida continuamente, né? A gente não ter essa vida interior que faz a gente fugir da realidade, mas também nesses momentos de tentação a gente olhar mesmo, usar o olhar para que a gente possa se instalar na realidade, fugir desses pensamentos que vêm e vão tomando controle. Então isso, além da gente buscar sempre viver na realidade, para ter atos de verdade, não só coisas da mente que não fazem efeito no mundo, essas duas maneiras de lutar contra isso são tipo, essenciais, assim, ajudam muito nessa luta. No curso Engenharia de Santidade, do Padre Paulo Ricardo, ele fala sobre esse segundo que você falou, de olhar para a realidade. Então ele fala, você está tendo vem um pensamento pecaminoso na sua imaginação. Aí ele fala assim, para imediatamente você olhar para, a coisa mais rápida, olhar para algum detalhe, tipo, nossa, ó, essa letra vermelha, que bonita, tal, olha, todas as letras maiúsculas, tal. Porque, tipo assim, quando você olha para a realidade, você não tem como, a realidade é muito maior do que a imaginação. Então, quando você consegue voltar para a realidade. Você quebra aquele pensamento. Você quebra o pensamento, você olha e fala, nossa, tal. E aí você observa algum detalhe da realidade, porque ele fala assim, que às vezes, ele recomenda esse negócio de quando vem um pensamento você pensar em Cristo crucificado, só que ele fala que já veio o seminarista, tipo, reclamar com ele que não dá certo, porque às vezes acaba pecando mais, porque às vezes começa a pensar umas coisas muito doidas de Cristo crucificado. Então ele fala assim, então para não ter isso, vem para a realidade. Pensa numa coisa, um objeto, olha para um objeto e começa a pensar, olha, tem 2 torneiras e tal. Então assim, quando você olha para a realidade, você não tem como, a realidade é muito maior do que a imaginação. Então é isso uma forma, né? É muito bom isso você ter falado. Isso realmente é uma forma de você ordenar a sua fantasia, não deixar. Porque o pecado não é vir o pensamento. O pecado é você consentir com aquele pensamento e continuar pensando nele. E ter gosto de pensar aquilo. Porque quando vem, a princípio, você não conseguiu controlar. Veio o pensamento. Tá, mas aí imediatamente você já desfoca. Né? Você já desfoca, começa a pensar, você não consente, você não permite que aquilo tome conta do seu pensamento. Né? Então isso seria, né, essa luta para conseguir finalmente entrar para a segunda morada. Tá, aí eu entrei então na segunda morada e então agora nós vamos passar para uma sala mais bonita, que já é a terceira morada, já é um pouco mais evoluída. E aí então, nossa esmola, isso aqui, não, é muito bom. Isso aqui, ó, nossa esmola, é sorte que eu faço slides, senão eu esqueci metade que eu tenho que falar. Nossa esmola deve ser feita por Jesus por meio de uma virtude teologal e não meramente humana. Esse aqui é o Padre Paulo Ricardo de novo, só que é outro vídeo dele, muito bom. Ele tem um vídeo que chama As Deploráveis Terceiras Moradas, é muito bom. E aí ele fala que as pessoas falam assim, Gandhi era uma pessoa virtuosa, né, muito virtuosa e tal, então quer dizer que não precisa ser católico para você ser virtuoso e tal. Aí ele fala assim que existem as virtudes humanas, que são as virtudes cardeais, né? A temperança, a justiça. Então você consegue, mesmo se você não for católico, você consegue viver essas virtudes simplesmente pela luz natural da razão.
Então eu vou conseguir viver a temperança porque pela minha razão, eu percebi que comer em excesso faz mal, eu percebi que beber em excesso, né, a embriaguez não tá me fazendo bem, eu percebi que quando eu como com temperança, eu fico mais disposta para trabalhar, o meu corpo parece que eu fico melhor, dá menos sono, menos preguiça e tal. Então eu consigo viver uma vida de temperança, que é uma virtude, só que meramente por razões humanas, porque eu percebi que isso está fazendo bem para mim, isso é muito bom e tal. Só que, e ele fala que é muito isso, é por isso que as pessoas confundem, né? Vê lá um Gandhi, foi um cara muito virtuoso e tal. Mas são virtudes humanas, mas ele fala que a virtude cristã verdadeira são as virtudes teologais, né? Que é fé, esperança e caridade. A caridade, que é esse amor, esse ágape verdadeiro. Então eu vou viver a temperança, tá, pode até ser que eu quero ver, porque faz bem pro meu corpo, tá, me manter magra, beleza, tal. Mas eu vou viver a temperança por amor a Cristo. Então é algo muito, muito, muito diferente. A pessoa que vive a virtude sempre por amor a Deus, é por Ele. Então eu estou fazendo esse sacrifício, é por Ele. E eu quero entregar esse sacrifício por Ele, para reparar os meus pecados, para libertar as almas do purgatório. Então é algo muito, muito maior do que eu fazer. Eu vou fazer para não ficar fazer esse ato de temperança para não ter indisposição. É muito mais, né? Então ele fala que nós devemos nos mover pelas virtudes teologais, especialmente a caridade e principalmente a esmola. A esmola, ela deve ser feita por meio de uma virtude teologal. Então eu estou dando esse dinheiro por amor a Deus, é porque eu vejo nesse irmão o próprio Cristo. É porque eu sei que tudo que você fizer ao menor dos meus irmãos foi a mim que fizesse. Então eu olho para aquele pequeno irmão, aquele irmão desfavorecido e falo, é por Deus que eu vou fazer, porque eu vejo nesse irmão o próprio Cristo que está ali nele. Então é tudo por Deus. Essa é a verdadeira virtude. E é essa virtude que faz com que eu consiga ir para a segunda morada. Não adianta ser uma virtude, não é uma filantropia. Né? É muito diferente a caridade da filantropia. Vamos fazer uma filantropia aqui para a gente se aparecer para a sociedade. Vamos fazer uma filantropia aqui para sair no jornal, para nosso instituto ser bem visto, porque parece que a gente está meio com o fio queimado. Vamos fazer alguma coisa boa aí para as pessoas olhar para a gente e ver que a gente não é tão ruim assim, né? Então, assim, é muito diferente a filantropia do que fazer algo por amor a Cristo. É o que o povo confunde muito, né? O pessoal se confunde muito quando fala da maçonaria. Eu já vi muitas pessoas falando assim, nossa, mas a maçonaria é muito boa, ela ajuda muitas pessoas e tal. Mas assim, não é meramente ajudar, é por que ajudar. Nós que somos cristãos, nós que somos católicos, nós não simplesmente ajudamos para fazer um ato beneficente. Quando nós ajudamos é por amor a Cristo, é por ver no outro o próprio Cristo. É muito diferente. E é essa virtude que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir entrar e permanecer na segunda morada. Que ainda são as moradas dos iniciantes, ainda não tem nada de santidade, não tem nada de mística nisso. É só a segunda morada mesmo, você ainda está muito longe, né, da sétima morada. Então, é isso, né, fazer tudo realmente por amor a Cristo, pela salvação das almas. Então, eu estou fazendo isso pela salvação de alguém. E aí, depois, vem a terceira morada, e já é uma sala mais bonita, tal, você já está lá dentro, né. E aí, essa terceira morada, é preciso vencer as paixões. Lembra que eu falei lá, vamos voltar? Eu falei que são 3, né, dentro de nós temos a alma, que a gente vence então pelo ato de vontade, que é quando a gente entra na primeira morada, a fantasia, que a gente muito a louca da casa, que a gente vence a imaginação pela virtude, e agora vem o terceiro, que são as paixões, né, que é a carne, que tá aqui, que a gente vence então essas paixões pelo apostolado. E até o Padre Paulo, nessa aula, né, as deploráveis terceiras moradas, ele fala que é a morada que muitas pessoas virtuosas empacam. Por que elas empacam, né? Porque agora, então, bom, eu já venci o pecado mortal, então eu não tô mais por aí usando droga, não tô mais nas baladas, não tô saindo ficando com todo mundo, não tô na vida louca, tô uma vida equilibrada, ótimo. Virtude também tá beleza, tô tendo paciência com as pessoas,
Tô muito bom, tá? Tô até que bem. Oração tá ok, tô com um ritmo bom de oração, consegui ordenar minha vida, que eu era totalmente desordenada. E quando eu exercito as virtudes, eu consigo me ordenar, porque a ordem é uma das virtudes. Então, tô ordenada, muito bom. Então, eu tenho meu horário de rezar, tenho meu cronograma de reza lá, né? Tal horário, 6 horas da tarde, é o horário de rezar o terço. Tô conseguindo todo dia, 6 horas da tarde, ali em ponto, eu rezo o terço, nossa, muito bom e tal, tá dando tudo certo, tá super ordenado. E aí ele falou que esse é o grande perigo. O grande perigo é isso, porque você fica tão ordenado, que meio que você fica engessado. Porque você se ordena tanto, que você cria uma regra e você não é capaz de quebrar aquela regra por alguém. Então eu tô lá, 6 horas da tarde é o horário do meu terço. Eu tô lá, santo de terceira morada já. Pecado mortal, ixi, nem sei o que é isso mais. Pecado venial, faz tempo que eu não cometo. Oração, tá? Beleza. 6 horas da tarde, todo dia tô lá com meu tercinho e tal. Aí, beleza. Aí, o Lucas me liga. Falou assim, Thaís, tô passando muito mal aqui, não tem ninguém pra me levar no hospital. Será que tem como você passar aqui, me levar tal pro hospital? Meu pai não tá em casa, minha mãe tá em casa, não tem ninguém. Falou, Lucas, sabe o que acontece? 6 horas da tarde, cara, é o meu horário do terço. Então, não vai dar. Aí, depois do terço, é a minha leitura bíblica. Aí 6h30 eu começo a ler a Bíblia, aí vai até às 7 mais ou menos. Aí 7 horas, aí é a hora outra oração aí, gente, é a hora da novena de São Miguel Arcanjo. Mas aí a hora que for 9 horas, aí eu passo aí na sua casa e te levo no hospital, pode ser? Pode. Então, tipo assim, chega 9 horas e tá se debatendo no chão, né? Então, tipo assim, a pessoa, ela tá realmente conseguindo viver a regra. Isso é bom, ela se ordenou, pecado mortal tá longe, pecado venial tá. Só que ela tá tão ordenada que ela não consegue olhar para o outro. E é o apostolado. E ele fala assim que pra você desempacar da terceira morada, e ele fala que Santa Teresa d'Ávila empacou na terceira, um tempão ficou empacado. É justamente isso, e ele usa essa expressão. Na verdade, ele usa essa expressão mais de uma vez. Tem vários vídeos que ele usa essa expressão, eu acho muito bonito. Deixar-se devorar pelo outro. Né? Tipo assim... Tá, meu terço, tá... Vamos lá no Lucas, né? Depois a gente reza o terço, então. Então, assim, mas ele fala que isso não é pra ficar arrumando desculpa pra não rezar. Ele fala, depois você se vira pra você rezar seu terço. Você não tá dispensado de rezar seu terço. Você vai lá, ajuda o Lucas, leva o menino pro hospital, cuida dele, depois você ainda vai ter que rezar seu terço. Independente se você vai chegar em casa 2 horas da manhã, não é desculpa, né? Ai, nossa... Menino que encravou a unha, deixa eu ajudar ele, rezar o terço, não vai dar pra rezar o terço, porque ele tá com a unha encravada, eu preciso ajudar ele. Então não é isso, né? É realmente eu ajudar, mas sem deixar a minha oração. Mas o que ele fala é de não ficar engessado totalmente, né? Gente, e o que é isso, na verdade? E se você for analisar, isso é o amor. Isso é amor de verdade, né? Então quando você se decide por largar o pecado mortal, isso é um ato de amor. Eu me decidi, isso aqui eu não vou mais fazer. Apesar de gostar muito, eu não vou mais fazer. Isso é um ato de amor. Me confessei, tomei essa decisão. Ótimo. Aí depois, eu começo a ter uma vida de virtude. Só que essa virtude é sempre movida por amor a Deus. Então eu tô dando essa esmola por amor a Deus. Eu estou ajudando essa pessoa por amor a Deus. Eu estou dando essa aula por amor a Deus, porque isso pode salvar almas. Estou fazendo isso por amor a Deus. Então, tudo que eu faço por amor a Deus. Isso é amor. Só que depois, quando chega na terceira morada, é um grau ainda maior de amor. É realmente o amor ágape. É realmente se devorar pelo outro. É deixar de pensar em mim para pensar no outro. E falar, não, ele precisa. Eu preciso olhar para ele. É a alma dele que está em perigo. Eu preciso fazer isso. É por ele. Então, é algo muito maior, né? E esse é o verdadeiro ágape, esse é o verdadeiro amor. Isso é a misericórdia. Isso é a misericórdia. É eu colocar o meu coração na miséria do outro, é eu ver a miséria do outro, é eu olhar para o outro, ver a miséria dele e falar, ele precisa de mim. Eu posso fazer algo por ele, então eu vou fazer, né? Então, esse é o verdadeiro amor da terceira morada. Mas que ainda assim, é ainda muito pequeno, né? É ainda algo... Até a terceira morada é para os iniciantes. A partir da quarta morada já é, como diz Santa Teresa d'Ávila, a quarta morada é a entrada no Canaã, a terra prometida. Santa Teresa no livro das moradas ela fala isso, né? A quarta morada, aí você já entrou na terra prometida, já entrou em Canaã. Aí já é algo, né,
para os grandes. Que eu não vou nem falar porque eu ainda não sou grande, então não vou nem entrar nas partes morais. Mas, aí eu termino então que jeito? Com a mesma frase que eu terminei a aula passada. É a mesma frase, que é o mesmo texto que o Papa Bento XVI termina a encíclica dele. O último capítulo da encíclica termina com isso. O amor é possível e nós somos capazes de o praticar porque criados à imagem de Deus. Viver o amor e deste modo fazer entrar a luz de Deus no mundo, tal é o convite que vos queria deixar com a presente encíclica. Então, assim, é possível, é difícil, é duro, é sacrifício, mas é possível. E por que é possível? Porque nós somos criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, a gente consegue fazer isso. É lógico que pra gente é muito difícil por conta do pecado original, que a gente deixa o Lucas falar mais sobre o pecado original. Mas nós temos essa desordem. E é por isso que é tão difícil entrar dentro do castelo, né? Tem vezes que... Ontem eu até brinquei com a Érica, né? Eu assisti outra aula do Padre Paulo. Falei assim, Érica, eu acho que eu nem sei pro outro lado que tá esse castelo. Tá lá pro São Judas, tá lá pra... Eu acho que eu não sei nem cadê o castelo, né? Muito menos onde que entra, né? Tem vezes que eu olho assim, nossa, como a gente é desordenado, né? E a gente esforça, mas a gente não se ordena. É um negócio muito difícil. É realmente... E tudo isso, gente, não é esforço próprio, né? A gente tem que tomar esse cuidado, né? De não achar que também isso é um esforço próprio. Isso é graça de Deus. A gente tem que ficar pedindo graça de Deus, né? Igual o Santo Agostinho fala que ele tinha grande dificuldade de viver a castidade. Muita dificuldade. E ele fala que ele tentava e não conseguia. E aí depois ele fala... não lembro a frase que ele fala exatamente, mas tipo, quanto tempo que eu perdi sem pedir... quanto tempo eu perdi sem pedir essa graça para Deus, né? Quanto tempo que eu fiquei lá tentando, sendo que eu podia ter pedido, Deus, me dá a graça de viver isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de que isso, lógico, é um esforço nosso, óbvio, mas a gente também tem que contar e saber que a gente só vai conseguir se Deus tiver muita misericórdia de nós e nos dá a graça disso. Então, a gente precisa rezar e pedir isso. Deus, me dá a graça de eu conseguir viver uma vida virtuosa. Me dá a graça de eu conseguir, né, primeiro, largar o pecado mortal. Primeira coisa que eu peço. Me dá a graça de eu conseguir vencer tal pecado. Né? Qual é o pecado mortal que mais ali balança você? Então, você tem que pesar. Qual é o santo que teve alguma dificuldade com relação a isso? Reza, pede a intercessão dele. Aí depois, a vida virtuosa. Deus, dá-me a graça de viver determinada virtude. A virtude da paciência, a virtude da humildade, a virtude da castidade, a virtude da pureza, né? Então, tem que ir pedindo essa virtude. A virtude que mais falta na gente. Rezar, peça a virtude. E depois, por fim, isso, né? Pedir para Deus que Ele nos dê a graça de podermos realmente fazer um apostolado, né? Um apostolado que seja sincero e que não seja para me promover. Que, né, São João Batista fala, né, que eu diminua, não, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Então, o nosso apostolado deve ser assim. A gente deve, né, se deixar nos devorar pelo nosso irmão, mas sempre com isso, né? A gente está fazendo esse apostolado, mas o tempo todo pedindo que ele cresça e eu diminua, né? Para que isso não se torne uma forma de autopromoção, uma forma, né, de a gente crescer a nossa imagem com isso, né? Então é isso. Eu acabei. É isso.